Aleluia, glória a Deus. Aproveitando que você já está de pé, abra a sua Bíblia no livro, do texto oficial desta festa. E quando você encontra, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Marcos, como ele já testemunhou, nosso amigo. Estou acompanhado da minha digníssima esposa, missionária de Inaí, esta mulher que há mais de duas décadas caminhamos juntos. E não só andamos lado a lado, amamos um ao outro para a glória de Deus. Segundo Crônicas, capítulo de número 7, eu vou ler o versículo de número 14 apenas. Acompanhe comigo, por favor. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Você pode dizer amém? Amém. Nós queremos falar de avivamento nesta noite, mas nós precisamos, para entendermos o que é uma vida avivada, entender o que este versículo de 2 Crônicas 7:14 nos diz. Ser ou ter uma vida avivada é um estilo de vida que o homem natural, o homem comum, não consegue compreender, não consegue viver. Só quem anda lado a lado com Cristo, só quem é cheio do Espírito Santo de Deus, consegue compreender esse mistério. Aleluia. Olha aqui esse versículo, eu gostaria que você sublinhasse aí mentalmente 4 palavras ou 4 expressões importantes nesse versículo. Primeiro, humilhar. Segundo, orar. Terceiro, buscar a minha face. E quarto, desviar-se dos seus maus caminhos. Guarde essas 4 palavras, porque nós iremos voltar nelas. Amados, há momentos em nossa vida que parece que as nossas orações elas não sobem. Parece que as nossas orações não são ouvidas, e a sensação que nós temos é que não adianta orar, porque quanto mais a gente ora, mais o negócio aperta. Quanto mais a gente ora, mais a aprovação aumenta, e a gente fica com a sensação de que não adianta orar e que é melhor parar. E você sabia que esse é o objetivo do inimigo das nossas almas? Ele fica feliz demais quando um crente senta à beira do caminho. Sentar à beira do caminho significa parar, significa desistir daquela luta, significa entregar os pontos, significa dizer: eu preciso aceitar a derrota, não foi desta vez. Isso significa sentar-se à beira do caminho. E tem uma pessoa que fica muito feliz com isso, é o adversário das nossas almas, porque o objetivo de Deus é nos fazer vencedor. Aleluia. Ele nos fez como seu, ovelha do seu pasto, propriedade sua, nos adquiriu com o sangue do seu filho para nos fazer vencedores. Não foi para nos sentar à beira da estrada e dizer: acabou, não dou mais conta, não consigo mais, não vale a pena continuar. De forma alguma, queridos. Eu gostaria que você atentasse para o pronome se, que está no início do verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Observe que tem uma condição aqui. Se o meu povo entender, meu povo será abençoado. Se o meu povo entender,
as orações serão ouvidas. Se o meu povo obedecer, virá a bênção dos céus sobre a tua vida. Queridos, muitas vezes nós não recebemos a resposta como nós gostaríamos, no tempo que nós gostaríamos, porque nós somos, na maioria das vezes, imediatistas. Nós gostaríamos ou queremos que Deus nos atenda a hora que nós ligarmos, a hora que nós chamarmos. Mas sabe qual é o problema, queridos? Deus, Ele não aceita as nossas condições. Somos nós que temos que aceitar as condições de Deus. Nós não podemos impor que Deus fale o que nós queremos, na hora que nós queremos. Quem manda é Ele, aleluia. Nós devemos obedecer. Quem conhece o passado, o presente e o futuro é Ele. Quem sabe o melhor para as nossas vidas é Ele. Nem sempre o que nós estamos desejando é o melhor para as nossas vidas. Terá um final feliz para as nossas vidas. E Deus, sendo onisciente, Ele tarda a resposta para nos livrar ou para nos proteger de alguns fracassos, ou de alguns sofrimentos, ou de alguns dissabores. Deus, Ele é soberano, queridos. Às vezes queremos orar e naquele momento queremos a resposta, e quando não vem a gente fica decepcionado, a gente fica murmurando contra o Senhor, a gente fica insatisfeito porque a resposta não vem quando a gente clama, porque o milagre não aconteceu quando a gente impôs as mãos, quando a gente orou, quando a gente fez a campanha. É algo delicado, mas a gente precisa refletir. Aleluia. Existem condições, existem princípios estabelecidos soberanamente para que nós desfrutemos do favor de Deus. No verso 14 encontramos pelo menos 4 desses princípios estabelecidos, princípios soberanos, princípios divinos, que Deus exige que a gente cumpra para que Ele se manifeste, aleluia, para que Ele se levante do trono em favor da sua igreja, em favor dos seus filhos. Aleluia. E o primeiro princípio está aqui no verbo humilhar. Se o meu povo se humilhar, ser humilde, queridos, não é estar humilde. Tem gente que confunde ser humilde com estar humilde, com ficar humilde. Você já viu aquele menino traquinho que na hora que ele quer ganhar um bombom do pai ou da mãe de alguém, ele fica bem humildezinho, ele fica bem bonzinho, meigo, mesmo você sabendo que ele não é aquela pessoa com aquela personalidade. Às vezes você abençoa, você cede, porque ele foi tão gentil, mas no fundo você sabe que ele não é aquela pessoa tão meiga que está demonstrando ali. Você sabia que nós, crentes, servos do Senhor, temos uma característica muito semelhante a dessas crianças? Quando queremos algo do Papai do Céu, mas a gente se derrete de todo. Mas a gente fica humilde, a gente desce todos os degraus que tiver que descer. Isso é ficar humilde. Mas Deus não deseja que nós fiquemos humildes, que nós tenhamos momentos de humildade. Deus deseja que nós sejamos humildes. E isso é um desafio para mim, e eu sei que é um desafio para você. Quantas vezes eu decepcionei ao Espírito de Deus com a minha falta de humildade, com o meu orgulho próprio, com a minha preferência, com o meu ar preferido, com a exigência da prioridade para mim. Quantas vezes eu tratei mal os meus semelhantes, quantas vezes eu deixei de testemunhar como um crente, como um servo de Deus, por causa desse sentimento egoísta que às vezes rouba-nos
em fração de segundo. Quer ver uma pessoa ficar brava? É alguém desconsiderar o seu direito, a sua preferência. Ah, mas a pessoa fica inflamada, fica magoada. É verdade ou não? Eu estou dizendo isso porque eu esmurro meu corpo todos os dias, como dizia o apóstolo Paulo, para negar-me a mim mesmo e agradar a Jesus. E ainda assim, em alguns momentos, escapa uma falta de humildade, uma pontinha de orgulho, de soberba, porque nós somos carnais, queridos. A natureza pecaminosa, ela está aqui. Ela não morreu lá nas águas do batismo, afogada, não. Todos os dias nós precisamos crucificar-nos na cruz de Cristo, negar-nos a nós mesmos para buscar o objetivo da humildade. Então, humilhação aqui é no sentido de se submeter ao senhorio de Cristo, independente daquilo que se agrada a gente ou não, independente se a resposta de Deus para nós for um sim ou for um não, nós precisamos estar prontos para dar graças a Deus, adorar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele dá para nós, para a sua igreja. Precisamos ser humildes. Tiago, escrevendo a sua carta, no capítulo 4, versículo 6, ele assevera, que já está escrito lá no Antigo Testamento, que o Senhor ele dá graça humilde, mas ele abate o soberbo. O Senhor dá graça humilde. Salmo 51, versículo 17, afirma que Deus ele não resiste um coração quebrantado, um espírito contrito. O que é isso? É uma pessoa humilde, um coração humilde diante do Senhor. Ele não afasta, ele não consegue virar as costas, ele não consegue ficar indiferente. Quando o termo diz ele não resiste, quer dizer que ele se aproxima, ele abraça, ele ampara, ele ajuda, ele ouve, ele abençoa. Louvado seja o seu nome para sempre. Segundo critério, queridos, além de ter um coração humilde, disposto a humilhar-se na presença de Deus, nós precisamos estar dispostos a orar. Observe aí o texto: se o meu povo se humilhar. Depois, se o meu povo orar. Por que humilhar vem primeiro, queridos? Porque Deus não atenta a oração do soberbo. Você se lembra da parábola de Jesus, do fariseu e do publicano? O publicano chegou na presença de Deus, não ousava sequer olhar para cima e dizia: tenha misericórdia de mim, porque sou um pecador. O fariseu chegou batendo no peito e dizendo: graças te dou, Senhor, porque eu sou teu filho, eu sou fiel. Oração soberba. E o próprio Jesus dá o resultado. A oração de quem foi ouvida? Daquele que se humilhou. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que a humilhação vem primeiro, queridos. Depois vem a oração. Infelizmente predomina uma cultura maldita que devemos orar quando precisamos de algo, o que é um erro gravíssimo. A oração não deve ser um meio de bênçãos. A oração, ela deve ser uma forma de nós nos comunicarmos com Deus, uma forma de nós nos relacionarmos com Deus. Deus não se agrada de pessoas que só vêm para pedir, que só chega na sua presença para pedir, que só chega na sua presença com a bolsa, a boroca aberta. Não, nós precisamos estar dispostos a doar, a entregar a nossa vida, a nossa adoração ao Senhor. A oração é isso, é o momento, mas é o meio de nós nos relacionarmos com o nosso Senhor. Aleluia. Nós não podemos olhar para Deus e apenas focar nas bênçãos que Ele pode nos dar. Nós temos que olhar para Deus e contemplar a sua soberania, a sua majestade, a sua divindade, a sua santidade e por fim a sua misericórdia para conosco. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Nós aprendemos a ter momentos de oração, mas Deus
quer que nós tenhamos uma vida de oração. É a vida de oração que faz a diferença na vida do crente, na vida do servo de Deus. Ter momentos de oração é fácil, agora ter uma vida de oração requer renúncia. Ter uma vida de oração requer dedicação. Ter uma vida de oração requer humilhação na presença deste Deus Todo-Poderoso. Deus quer que nós tenhamos uma vida de oração, para que as suas bênçãos estejam acessíveis à sua igreja. O terceiro critério soberano que nós temos aqui, depois de humilhar-se, depois de orar, vem o terceiro critério, que é buscar a face do Senhor. Até parece confundir com oração, buscar a face do Senhor. Mas buscar a sua face é ter um desejo intenso pela presença de Deus. Nem sempre uma oração é buscar a presença de Deus. Às vezes a gente ora tão rápido que a gente não imagina a hora de terminar. Às vezes o pastor dá uma puxadinha na oração de joelho, mais uns 5 minutos, e a gente já está contando os minutos para terminar, porque a gente já não está suportando ali aquele momento de oração. Buscar a face do Senhor é ter um desejo intenso pela sua presença, é ter um desejo intenso pela comunhão com o Senhor, é desfrutar da presença dEle nas nossas vidas. Aleluia! É buscar o Senhor, não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é e que Ele já fez por nós. Isso é buscar a face do Senhor, é investir tempo na presença de Deus. Eu tinha colocado aqui gastar tempo, depois eu disse não é gastar tempo, é investir tempo na presença de Deus. Isso significa buscar a face do Senhor, o que infelizmente está cada vez mais difícil nos nossos dias, queridos, pois a correria da vida nos rouba o nosso tempo e gastamos mais tempos resolvendo as urgências do que priorizando aquilo que de fato é prioridade para as nossas vidas. Você já viu que todo dia tem um monte de problema no nosso dia que foge do nosso cronograma, que rouba o nosso tempo de oração, o nosso tempo de a sós com Deus, o nosso tempo de leitura, de meditação da palavra do Senhor? E a gente vai se deixando levar por essas correrias e justificando: pastor, a minha vida é corrida, eu tenho 2 empregos, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E às vezes o pastor até compreende, mas diante daquele juiz não haverá desculpas. Certa vez ele disse do seu povo que ele formou através de Abraão, um povo que era a nação mais importante da terra. Ele olhou para aquele povo e disse: esse povo me diz Senhor, Senhor, mas o coração deles está longe de mim. Por que será? Porque eles não estavam buscando com profundidade a face do Senhor. Até oravam, quem sabe, no culto doméstico, até oravam, quem sabe, nas reuniões solenes, mas o seu coração não estava inteiramente comprometido com a presença de Deus, em agradar ao Senhor em todas as áreas da sua vida. E isso acontece conosco também. Nós precisamos vigiar, porque o Senhor quer avivar as nossas vidas, o Senhor quer avivar a igreja, mas nós precisamos compreender esses princípios inegociáveis. E por fim nós temos o 4º princípio. Depois de humilhar, depois de orar, depois de buscar a face do Senhor, pastor Marcos, vem o 4º princípio: desviar-se dos seus maus caminhos. Pastor, mas eu sou crente há 30 anos, eu já sou diácono, eu já sou presbítero, eu já sou pastor de igreja, eu ando na presença do Senhor, eu já me desviei dos meus maus caminhos. E eu pergunto a você: será? Será que nós temos nos desviado mesmo dos maus caminhos, queridos? Isso fala de deixar as velhas práticas. Isso fala de um desejo de renúncia para agradar a Deus. E nós vivemos, infelizmente, com problemas corriqueiros nas igrejas, com picuinhas.
com probleminhas de criança, entre a maturidade. Nós não estamos dispostos a negar a nós mesmos. Nós não estamos dispostos a renunciar. Nós somos exigentes com o prestígio próprio, com a imagem, com as retribuições, com os elogios. Quais são os maus caminhos que precisamos abandonar? Desviar-se dos maus caminhos fala de novas atitudes, de ser um novo homem e estar disposto a tirar de nós aquilo que Deus abomina, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Faça uma reflexão agora sobre aquilo que te afasta de Deus e que você precisa se desviar disso. Nós vivemos um tempo pós-moderno em que muita coisa que era proibido agora já é questionável. Coisas que era inimaginável agora vemos comumente no nosso meio. E para fazermos uma boa política, calamos e curvamos a cabeça. Desviar-se dos maus caminhos, amados, é abandonar todos os desejos da carne. E tem gente que confunde, achando que o desejo da carne é o desejo da prostituição, das drogas, do álcool, do assassinato, do roubo. Não, queridos, isso aí é o óbvio, claro, mas tem muitas raposinhas dentro do nosso coração e nós precisamos cercá-la todos os dias, nós precisamos prendê-la todos os dias, porque senão ela permitirá que o muro seja aberto e o gigante entre e nos amordace e domine a nossa vida espiritual. Desvie-se dos seus maus caminhos, se humilhe na presença do Senhor. Uma pessoa humilde, ela pensa melhor no outro, ela cuida melhor do outro, ela não fala mal do outro, ela não calunia o outro, ela não leva a fofoca que recebeu do outro adiante. Uma pessoa que foge, renuncia um caminho mau, ela convida o delatário para orar pelo indivíduo. A irmãzinha chega, mulher, tu não sabe de uma, tu não sabe da última, da irmã fulana. Aí você diz, não me diga, conta aqui, mulher, senta aqui. Se ao invés disso você disser, vamos orar por ela, dobra o joelho aí, vamos orar por ela agora, nunca mais ela virá te contar uma fofoca, ou irá pensar 2 vezes antes de vir contar uma fofoca a você. Desvie-se dos maus caminhos, queridos. O crente que se desvia do mau caminho, ele é um crente obediente à palavra, ele é um crente obediente ao pastor, ele é um crente que defende o pastor. O crente que se desvia dos maus caminhos, quando chega alguém falando mal do pastor na sua casa, ele não aceita, ele não comunga, porque ele se desvia do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Cuidado com os maus caminhos, cuidado com as raposinhas, porque elas estão aí ávidas a roubar a presença de Deus na tua vida, a te fazer sentar à beira do caminho. As raposinhas estão ávidas a nos tornar crentes, melindrados, morfinos, nos ofendemos com qualquer coisa, é qualquer mexerico, é qualquer conversa fiada. Tem crente que se melindra até com a mensagem doutrinária do pastor da igreja, irmãos. Não é esse tipo de crente que Deus vai avivar. Eu disse que é inesgotável este versículo, mas esta é a mensagem de Deus para as nossas vidas. Se nós não reconhecermos esses 4 princípios, de nos humilharmos, de orarmos, de buscar a face do Senhor, de nos enviar dos maus caminhos, o avivamento não virá. Louvado seja Deus. Nós precisamos buscar o avivamento, mas precisamos reparar as brechas no muro. O Senhor buscou o homem na brecha para evitar destruir Judá.
Judá, de Jerusalém, não encontrou um homem sequer. Buscou entre os sacerdotes, buscou entre os príncipes, buscou entre as pessoas importantes, os levitas, buscou entre o povo e não achou uma pessoa na brecha. Mas o Senhor quer nos encontrar na brecha. E estar na brecha aqui significa estar tapando o muro para que as raposinhas não entrem. Estar aqui na posição de reparação todos os dias de como está a minha vida espiritual. Eu preciso estar preocupado com o meu desempenho espiritual, queridos. Eu preciso estar preocupado com a imagem de Cristo que eu carrego na minha vida. Tem gente que diz: eu não estou nem aí para o que estão dizendo de mim, eu não estou nem aí para o que pensam de mim. A Bíblia não nos ensina isso. Se isso é uma teologia, ela não vem dos céus. Porque Jesus, ele vai nos advertir que o mundo, ele perceberá, ele glorificará a Deus através das obras que eu faço como igreja, através da luz que brilha na minha vida. Isso fala de testemunho, de humilhação, de oração, de renúncia, de buscar a paz do Senhor, de ter relacionamento com Deus. O mundo está olhando para nós e ele exige ver algo diferente de nós. Você já viu alguém debochando de um crente dizendo assim? Ainda tem coragem de dizer que é crente um indivíduo desse. Por que eles dizem isso? Porque o mundo, ele pode obedecer, mas ele exige que o crente seja diferente.